Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde para você. Estamos iniciando agora pelo Nova Trento News o nosso Almoço e Notícia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre na hora do almoço, num oferecimento todo especial de Postos Viabella. Abasteça com V-Power. V-Power somente nos Postos Viabella. E aí, já baixou o aplicativo Shellbox? Não baixou ainda? Baixe agora mesmo e tenha desconto real na hora do abastecimento. Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Combustível com qualidade é nos Postos Viabella. E já que eu estou falando de combustível, falando de veículo, olha só, Autoelétrica São Cristóvão, uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado, gente. Autoelétrica São Cristóvão trabalha com elétrica em geral, baterias, palhetas e lâmpadas, consertos de motor de arranque e alternador, serviços de ar-condicionado, olha só, carga de gás e higienização. Autoelétrica São Cristóvão, lembrando, gente, você pode fazer o serviço aí e pagar em até 10 vezes do cartão sem juros. Vou repetir, 10 vezes do cartão sem juros. Telefone 3267-0790 ou WhatsApp 99971-2850. Rua dos Imigrantes, aqui em Nova Trento, em frente à Cantina Italiana. Anota aí, Autoelétrica São Cristóvão. Em nome dos Postos Viabella e Autoelétrica São Cristóvão, o Almoço e Notícia está no ar. E antes de eu trazer o nosso convidado de hoje aqui do Almoço e Notícia, presta bem atenção. Trento Persianas. A cidade de Nova Trento tem a Trento Persianas, a empresa do Guto, localizada na rua Padre Afonso Curso 200, a antiga rua do Morro da Cruz. Gente, trabalha com uma grande variedade em cortinas especiais, como Sheer, Rolô, Romana, também persianas, pisos laminados, papel de parede, cortinas motorizadas com controle remoto e muito mais. A Trento Persianas dá toda assistência, lavação e consertos. Condições de pagamento facilitadas. Ligue ainda hoje, 3267-2048 ou WhatsApp. Você fala direto com o Guto, 98411-4182. Atende a domicílio. Trento Persianas. Visite também um showroom e conheça as novidades. Trento Persianas, aqui em Nova Trento. E o meu convidado de hoje, desta quinta-feira, é o Dr. Hélio. Não sei se você sabe ou não, mas hoje, quinta-feira, é o Dia Mundial do Rim. Uma entrevista sensacional. Eu até peço para você curtir, compartilhar, copiar o link e colocar nos grupos de WhatsApp que você tem. É um assunto de grande importância para toda a comunidade. E ele fala sobre os rins no nosso Almoço e Notícia de hoje. Dr. Hélio, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os telespectadores do Nova Trento News. Doutor, nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Rim. Que dia é este e o que realmente se comemora ou o que se lembra nesse dia? Então, Hércules, já há 17 anos, a segunda quinta-feira do mês de março é dedicada ao Dia Mundial do Rim, que é uma iniciativa global, né? No Brasil estão previstas atividades em cerca de 800 localidades dentro do país. E é um dia que é dedicado à divulgação de informações, conscientização da população sobre a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da doença renal crônica, né? O que seria a doença renal crônica? Uma doença que atinge cerca de 1 a cada 10 brasileiros, que ela leva à perda progressiva da função renal.
ela pode ser causada por inúmeras doenças, né? Como, entre as quais a gente destacaria a hipertensão arterial, a pressão alta e o diabetes, né? Existem outros fatores associados, como por exemplo obesidade e tabagismo. Então, ela é uma doença progressiva e silenciosa, e geralmente nos estágios iniciais ela tende a ser assintomática, ou seja, sem sintomas. E quando aparecem sintomas, muitas vezes são sintomas mais, digamos, inespecíficos, que podem ser confundidos com outras doenças. Então, por isso a necessidade, né, das pessoas saberem identificar essa doença, a fim de poder fazer um diagnóstico precoce e um tratamento a fim de evitar danos maiores aos rins. Agora, doutor, qual é a principal função do rim? Ou quais são as principais funções dele? Então, o rim é um órgão, né? É um órgão duplo, né? Nós temos o rim esquerdo e direito. Ele é um órgão, assim, vital para o nosso organismo, né? A falta do rim, ou a falta da função renal, é incompatível com a vida. Então, entre as principais funções dele, né, que são inúmeras, a gente destacaria, ele é um dos reguladores da pressão arterial, ele retira do nosso sangue toxinas, né, faz a depuração do nosso sangue, ele mantém a nossa quantidade de líquidos na medida certa, sim, né, ele regula a quantidade de líquidos do nosso corpo, ele regula várias substâncias do nosso corpo, né, do nosso metabolismo, como por exemplo, sódio, potássio, fósforo, entre outras substâncias. E ele também, vários medicamentos que nós tomamos, né, tem excreção renal, né, então ele tem essa função também. E existe também, ele tem uma função também no sentido de produzir hormônios que vão regular o metabolismo ósseo e também regular a parte de produção de hemácitos, glóbulos vermelhos, né, que são células sanguíneas. Então, só para você ter uma noção de... São dois órgãos relativamente pequenos, mas a quantidade de funções e a importância deles é enorme. Agora, doutor, a gente nota, principalmente por parte até da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Nova Trento, muitas pessoas diariamente sendo levadas para fazer hemodiálise. Sim. Né? Para outros municípios, aqui a gente destaca até Florianópolis. A questão que eu faço para o senhor é a seguinte: se existem muitas pessoas que estão fazendo hemodiálise aqui de Nova Trento, e por que a pessoa chega nesse estágio de fazer uma hemodiálise, doutor? Então, primeiro vamos aos números que você perguntou. A Secretaria de Saúde me passou que atualmente, hoje, são 6 pacientes em hemodiálise, né? Existe acompanhamento de 5 já transplantados, existe cerca de um que está na fila de espera para a parte de transplante. Então, o que acontece? Foi o que eu falei, a doença renal crônica, né, que na verdade seria, pode dizer que é uma doença causada por outras doenças, ela é progressiva, então com o tempo, né, ela vai destruindo, né, a função renal, os rins vão perdendo a sua função. Então, como a gente não vive sem os rins, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, existem o tratamento, digamos assim, mais conhecido, né, é a hemodiálise, na qual a pessoa ela faz sessões semanais, geralmente 3 sessões semanais de 3 a 4 horas. Ela pode dizer, conectada a uma máquina que vai fazer a função do rim. O sangue dela vai para essa máquina, ele é, digamos assim, filtrado? É filtrado, né? Ele é limpo nessa máquina e a pessoa consegue ter uma sobrevida. Só que detalhe, né? A máquina faz a função de filtragem do sangue, mas aquela parte que eu falei de produção de hormônios, ela não faz. Então, o paciente renal crônico que precisa de hemodiálise, ele vai precisar ter uma dieta específica, uma ingestão de líquidos específica, não é só a hemodiálise, a vida toda dele vai ser mudada, assim, né, um novo estilo de vida por causa da doença. Agora, doutor, uma pessoa que faz hemodiálise, para ela deixar de fazer a hemodiálise, só através de um transplante ou existe alguma outra forma de tratamento? Então, muita gente acha, né, eu também pensava assim, né,
que o transplante seria a cura. Na verdade, o transplante é considerado como um estágio a mais do tratamento, né? Mas geralmente, porque às vezes a pessoa pode fazer o transplante, haver uma rejeição, tem pessoas que já fizeram mais de um transplante, mas realmente é o que acaba, digamos assim, fazendo a pessoa sair da hemodiálise. E o transplante, existe uma fila, né? Até é bem interessante, que em Santa Catarina o tempo médio das pessoas na fila do rim são cerca de 8 meses, parece um tempo longo, mas em outros estados é 2 a 5 anos. Porque Santa Catarina é uma referência nacional em parte de transplantes, né? Bem interessante isso, já há alguns anos. Se Santa Catarina fosse um país, proporcionalmente seria o terceiro país do mundo em transplantes, de modo geral. Então, existe uma fila, né, de órgãos, existe uma fila para o rim, no qual o principal fator assim, de escolha de quem vai receber o órgão é a compatibilidade. Né, o principal fator, assim, são vários, o principal fator é a compatibilidade. E uma coisa que o pessoal pensa assim, todo mundo que falece vai ser um doador. Não, a pessoa, para ser doador, né, um doador falecido, preenche certos requisitos e a família tem que concordar. Então são 2, digamos assim, estágios para a pessoa poder doar. Mas em compensação, existe o seguinte, os rins, como eu falei, são órgãos duplos, mas a pessoa consegue sobreviver com um só. Então, um doador falecido pode doar 2 rins. E existe também, para alguns casos específicos, o chamado transplante intervivos, no qual uma pessoa viva pode doar para outra. Então, um pai para o filho para o pai, um amigo para o outro, desde que haja uma compatibilidade. Né? Estou conversando com o Dr. Hélio, médico, falando sobre os rins. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. Estamos de volta com o nosso programa, conversando com o Dr. Hélio, médico aqui do município, falando sobre os rins. Doutor, no primeiro momento falamos sobre as funções do rim, sobre o tratamento, doenças, né, que surgem em virtude do mau funcionamento do rim. Mas existe algum tipo de prevenção para que a pessoa não venha a ter problemas renais, doutor? Sim, existe o diagnóstico. Se a pessoa fizer um diagnóstico precoce de doenças que possam causar falência renal e fizer um tratamento adequado, ela pode prevenir a falência renal. Além disso, existem também outras medidas que ela pode fazer, que são mais gerais, como, por exemplo, ingerir bastante água, uma alimentação saudável, evitar a obesidade, tabagismo, evitar o sedentarismo, né? Ter atividades físicas, são medidas mais gerais. Dessa forma, ela consegue evitar essas doenças, né? Eu só queria citar que o lema da campanha, né, é saúde para os rins e creatinina para todos. O que significa isso? Saúde para os rins, né? E a creatinina é um exame de sangue que geralmente a gente faz de rotina nos pacientes com hipertensão e outros aqui,
que é um marcador de função renal considerado mais, digamos, sensível para detectar fases iniciais e acompanhar a evolução da doença renal. Então é um exame simples, um exame de sangue, geralmente a gente faz um check-up assim, dos pacientes, e ela tem um alto valor assim, para a identificação dessas doenças. Perfeito. Doutor Hélio, quero agradecer a sua presença em nosso programa de hoje, trazendo essas informações sobre os rins às pessoas que nos acompanham nesse dia. Obrigado, doutor, e um ótimo dia. Eu que agradeço mais uma oportunidade, Hércules, e se você me permite, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina, né, a APAR, que eles prestam um serviço de acolhimento e orientação e apoio aos pacientes renais e aos seus familiares. Eu estive na sede deles, a equipe foi muito gentil, muito atenciosa comigo, e eu conversei longamente com o presidente, o Sr. Humberto, que me passou inúmeras informações, estatísticas, dados, que fizeram que a nossa entrevista hoje pudesse ser mais completa, mais rica em informações. Então, um agradecimento especial a eles, que fazem um trabalho excepcional. E este foi o nosso Almoço e Notícia deste dia. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe o nosso programa. E não esqueça que à noite, sempre ao vivo, o nosso Boa Noite Nova Trento. Mas antes de eu encerrar, eu lembro que o nosso Almoço e Notícia também tem um oferecimento todo especial da Construtora Porto Belo, do vice-prefeito Moacir Dalabrida. Construtora Porto Belo, apoiando o desenvolvimento econômico de nossa cidade. E também a ProSul Proteção Veicular. Gente, a ProSul Proteção Veicular é uma empresa que protege 100% o seu carro, tem proteção para você e sua família. Nada de andar com um carro por aí sem proteção. A ProSul Proteção Veicular é uma empresa de credibilidade, de garantia, é uma empresa que você conhece, está com escritório em Nova Trento, aqui em nossa cidade, no centro, e também no centro de São João Batista. Mais informações sobre a ProSul Proteção Veicular, eu vou te passar o WhatsApp e você fala com o Juliano, é o 996 76 18 55. ProSul Proteção Veicular, Nova Trento e São João Batista, claro, atendendo toda a nossa região. Precisou de uma empresa para proteger o seu carro e a sua família? ProSul Proteção Veicular. Pois bem, esta é a nossa matéria de hoje, aqui do nosso Almoço e Notícia. Obrigado pelo carinho, curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.